No rádio que está no ar aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 36 minutos, quadro Check-up no rádio, com médico geriatra, poeta Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, mestre Djalma, bom dia a todos que estão aqui, pessoal da poesia. Satisfação imensa participar mais uma vez aqui do programa. E hoje... Desafiado, né? Hoje, desafiado não, mas também foi um desafio. E hoje ao redor de pessoas... assim, de casa, né? Pessoal da poesia. Legal. Tanto eu admiro. E a poesia? Sim, aí. Ainda bem que poeta parado, ele fica ali. Você anotou aí? Fica recitando, mas eu tava ali e escrevi essa. A poesia é libertária, solta nossos sentimentos, ativa nossa memória, melhora o envelhecimento. Muito bem, é isso. Um profissional, viu? O nosso tema de hoje, doenças crônicas em idosos, além da hipertensão e diabetes. E aí, doutor Belísio Neto? Bem, Marcos, a gente está acostumado a lidar com doenças crônicas, e quando se fala em doenças crônicas, se pensa logo em hipertensão e diabetes, né? Porque são as doenças que mais matam, né? As doenças que direto ou indiretamente elas estão associadas a infarto, elas estão associadas ao AVC, elas estão associadas à insuficiência renal, elas estão associadas a complicações que são decorrentes dessas doenças, hipertensão e diabetes. Mas doenças crônicas, quando a gente está falando, elas não só são hipertensão e diabetes, elas não só é hipertensão e diabetes. A gente tem um leque, uma gama de outras doenças crônicas que podemos falar que acometem o idoso, né? Hoje eu estou assim, pensei nesse tema em virtude de que semana passada, aquela questão da policlínica, a universidade foi convidada a participar, eu fui chamado para a gente disponibilizar os residentes e vi mais ou menos um pouco o projeto que vai ser nessa pegada de doenças crônicas. A gente, pelo menos lá, a proposta é de os pacientes serem manejados nas suas doenças. Vai ter um médico de família que ele vai não só triar os pacientes, mas também dar o retorno à unidade, né? Aquele paciente que vai poder retornar à unidade. Então, e eu vi que já vão começar inicialmente com hipertensão, diabetes, com cardiologista e endócrino. Então a gente, eu fiquei assim, no meu pensamento, se for falar alguma coisa nesse sentido, já que Caicó daqui a uns tempos vai ter um serviço de manejo de doenças crônicas. E já alertando para que, além da hipertensão e diabetes, a gente também pense em outras doenças crônicas que afligem o idoso. E aqui a gente pode falar de alguns. Eu vou começar por uma que a gente muitas vezes não tem ela como uma doença, tem como um sintoma, e talvez isso seja um dos motivos da gente deixar ela de lado, mas que é um sinal vital. E como sinal vital, né, a gente deve controlar. A pressão alta a gente controla. A frequência cardíaca a gente controla, é um outro sinal vital. A respiração, a frequência respiratória a gente tem que controlar. Quando isso está descompensado, a gente precisa ver se está bem ou não. A orientação, se o paciente está orientado ou não, e assim por diante. Temperatura e a dor. A dor é tida como um sinal vital, é um quinto sinal vital. E por trás das dores existem doenças crônico-degenerativas, não é só artrose. Por trás da dor existem várias outras coisas, existem tendinopatias, existem dor miofacial, existe dor que não tem lesão mecânica, como a fibromialgia. E dor é uma doença, uma síndrome, uma sensação, um sinal vital, não só do adulto jovem, mas do idoso. A dor, ela piora a formação do pensamento, consequentemente a retenção da memória. Ela é um fator de risco para você ter
doenças, sintomas na memória, ela atrapalha o sono, ela atrapalha a mobilidade, o paciente com dor ele fica mais limitado, pode ser uma dor de cabeça, você não quer sair de casa, pode ser uma dor na coluna, uma dor no joelho, isso incapacita o idoso, ele é sofrido, ele tem, ele sofre mais quando tem dor, e a dor muitas vezes ela é negligenciada, porque tem o mito de que a idade é a idade de ter dor. Todo dia eu atendo os próprios idosos dizendo, meu problema é a idade. Isso não existe. Se fosse assim, todo mundo com a mesma idade tinha os mesmos problemas. Um rim de uma pessoa com 80 anos e outra pessoa com 80 anos tem características muito diferentes. Diferente das crianças, que elas são iguais, os mesmos rins, assim, tem o mesmo grau de evolução. Então, idade não é doença e dor não é da idade. Dor tem que ser tratada. Eu bato muito nisso. A gente tem que ir atrás da dor como um sinal vital, não é um sinal de vida, assim como é a temperatura. Você chega no hospital, verifica a temperatura, verifica a pressão, vê sua frequência respiratória, porque ali são os sinais vitais. Dor é um quinto sinal vital e deve ser combatido. Então a gente tem que ter isso em mente, que ela atrapalha outras situações. E num paciente idoso, a dor é muito limitante, a dor é incapacitante e ela altera a pressão, a dor altera o diabetes, os medicamentos sobem o diabetes, e é preciso a gente ter essa ideia de tratamento crônico, já que é uma doença crônica. Então, dor seria uma das doenças crônicas, assim vamos dizer, além da hipertensão e do diabetes. Uma outra doença crônica que não acomete só idosos, ela acomete bastante os idosos, principalmente idosos sofridos da nossa região aqui do Siridó, idosos de um nível socioeconômico menor, que a proposta é a depressão. Depressão, ela é uma doença que não tem um exame que diga você tem depressão no sangue, numa imagem, num raio-x, mas que é uma doença extremamente devastadora. Eu sempre digo que a mente não funcionando bem, o resto do corpo padece. Dizem até que a lágrima do choro da depressão é quando o organismo está colocando para fora alguma coisa que ele tem esse tom filosófico também, né? Mas depressão, além de levar ao suicídio, é a principal causa de suicídio no idoso, inclusive isso é bem mais, os idosos se suicidam mais e tem uma letalidade maior. A depressão, ela interfere na hipertensão, a depressão interfere no diabetes. Como assim? O paciente com depressão, ele não tem mais vontade de tratar nada, ele abandona a dieta, ele abandona o tratamento, ele negligencia as idas à unidade, ao médico que cuida, ele não cuida mais do pé como cuidava antes, ele perde a motivação. Então a depressão, ela atua indiretamente nesse sentido. A depressão também, ela atua atrapalhando o tratamento, por exemplo, de uma dor crônica. Ele não vai fazer a fisioterapia, vai ficar frustrado muito rápido, porque o tratamento de dor crônica muitas vezes requer tempo, é uma doença crônica, requer tempo. Então, ele vai ficar frustrado, porque não, tomei esse remédio, voltou a dor, eu parei, não quero mais me tratar nesse sentido. Então, depressão seria uma segunda doença que a gente teria que ter entendimento que é uma doença crônica, né? E as outras doenças clássicas, crônicas, que não só são hipertensão e diabetes. Doenças pulmonares, como por exemplo DPOC, idoso é muito acometido por enfisema pulmonar, o tabagismo de longa data, a exposição ao fogão a lenha de muito tempo, a exposição a outros tipos de combustíveis que dão assim irritabilidade, são agressivos ao pulmão. Então, eita, um vascaíno ali, um abraço para Mongley, saudações, na próxima vocês ganham. Bom, então DPOC, enfisema pulmonar, é uma outra doença crônica. Será que dormir bem é uma coisa que aflige a população? Sono é um problema crônico, que dá infarto, assim como a hipertensão dá. O sono, o tratamento do sono, ele é tão importante como é o do diabetes.
Entendeu? Então, é uma doença crônica. É uma doença que, se você não tratar, ela cronifica, assim como a depressão, assim como a própria osteoartrose, o desgaste das articulações, como a osteoporose, doenças crônicas e silenciosas também. Tem algumas dessas que são perigosas, que são silenciosas. A osteoporose, a gente falou semana passada, ninguém sente nada. Você tem que ir atrás do osso que está mais oco, só vai sentir quando quebrar. Então, para que a gente tenha noção do que é o manejo da multimorbidade idoso, um dos pilares, um dos 5 M's da geriatria, um dos gigantes, é a gente conseguir manejar, tratar, gerenciar a multimorbidade. Aquele paciente não só tem a hipertensão ou não só tem o diabetes. Ele tem um, ou tem outro, ou não tem nenhum, mas tem várias outras coisas. Ele tem a mobilidade alterada por dor, ele tem o sono ruim, ele já está começando a ter um tipo de déficit cognitivo, um esquecimento, ele está mais isolado, ele está mais irritado. Então, isso é um conjunto de doenças que se relacionam e dão o caráter de multimorbidade no idoso. É o grande desafio do médico geriatra gerenciar essa multimorbidade. É um grande desafio, mas que é o nosso métier, a nossa assim, onde a gente melhor atua com esse paciente multimórbido, com várias doenças ao mesmo tempo num paciente só. Fiz uma cirurgia de vesícula há 2 meses. Sinto muita dor insuportável embaixo da mama. E aí? Bom, dor é dor. Dor tem que ter tratamento. Eu sempre digo, a gente abre uma barriga para tirar uma vesícula. Então a gente tira a dor do paciente para ter condição de abrir a barriga. Então temos recursos terapêuticos, farmacológicos para tirar essa dor. Agora, a gente precisa saber. O que não adianta você passar um remédio para uma dor na cabeça se o problema está sendo gerado por uma inflamação na pele, por uma inflamação no joelho. Talvez até alivie, mas você tem que tratar a origem ou as origens. O paciente idoso, geralmente, ele tem mais de uma causa de dor. Obrigado, Boa. Você é show, fantástica. O outro fica ali com ciúme, mas tudo bem. Bom, então você tem que buscar a causa da dor. Será que tem alguma coisa a ver com a vesícula? Será que essa dor é na cicatriz cirúrgica? Essa dor não poderia ser porque o paciente está ainda se adaptando a uma nova dieta e não tem mais a vesícula, e uma dieta rica em gordura pode dar dor, pode dar diarreia, pode dar mais, de forma que essa dor, que é intensa, dor intensa, ela tem que ser investigada. E nessa região da vesícula, hipocôndrio, região alta, a gente tem que descartar algumas doenças. É considerada dor torácica. Como toda dor torácica, a gente tem que afastar causa cardíaca, né? Afastar da causa cardíaca, a gente vai pensar nas outras causas. Recomendo ir buscar auxílio médico o quanto antes. Dor forte não deixa ninguém em casa, não deixa ninguém fazer nada. Você tem que buscar auxílio e o quanto antes. Meu pai tem 78 anos, é hipertenso, mas gosta de caminhar e quer caminhar todos os dias. Tem algum risco? Não. O que é preconizado, né? Eu sempre digo que o maior inimigo do idoso, um dos grandes inimigos, é a inatividade. Independente dele ser acamado ou dele ser robusto, de poder sozinho caminhar todo dia. Mesmo acamado, ele tem que se movimentar. Ele tem que mexer, ele tem que ter uma hora de exercício, ele tem que ter alguma hora, tem que se movimentar. E esse idoso robusto, ele tem que fazer atividade física. Se ele consegue fazer atividade física, é a caminhada. O que se recomenda é pelo menos 150 minutos por semana, que pode ser dividido em 3 períodos de 50 minutos, ou 5 períodos de 30 minutos. Se ele está acostumado a todo dia, eu recomendaria que ele, logicamente, se ele está liberado, está autorizado não tem problema dele ir todo dia. A questão é que isso era uma pergunta até interessante para um educador físico. Ele precisa progredir. Não adianta ficar só caminhando na mesma intensidade, no mesmo jeito. Lógico, ele vai estar fazendo o que se recomenda para prevenção de doenças cardiovasculares. Mas se ele puder progredir, acelerar o passo,
dá um trotezinho, uma corrida, ele pode ter um dia de descanso. Mas se ele faz pelo menos 150 minutos por semana, isso tá tranquilo, independente se ele faz em 3, em 5, em 6 ou 7 dias. Agora que possa ser que ele venha a ter lesões por sobrecarga, se ele não tem nenhuma contraindicação não. Pode manter. Pode caminhar tranquilamente, né? Doutor Belísio, tomo pregabalina de 75. As dores nos tornozelos e munhecas diminuíram, mas nunca param. E aí? Pregabalina. Pregabalina é um anticonvulsivante. Você já imaginou? Um remédio para convulsão, para epilepsia. Pois é. Ela pouco é utilizada para... Muitos medicamentos na medicina foram desenvolvidos, criados para uma determinada doença e se utiliza para outra. Pregabalina é um deles. A gente utiliza muito mais para tratar dor, principalmente a dor neuropática, que é aquela dor do diabetes, aquela que queima, que arde, ou para modular a dor, do que mesmo para convulsão. A gente utiliza também para outras coisas, para transtorno de ansiedade, para síndrome de perna inquieta, como modulador de humor, estabilizador de humor, mas para convulsão não. Então, pregabalina, ela é um medicamento adjuvante na dor. Ela não é o principal tratamento, ela é um adjuvante. Tem que ter o analgésico, o anti-inflamatório, o que seja, mais o adjuvante. A pregabalina, ela tá como adjuvante. Então, teria que saber qual é a dor no cotovelo, Dor, que eu só pego aqui rapidinho, é dor nos tornozelos e munhecas. Dor, tornozelo e munheca. Diminuiu, mas não passam, né? É um adjuvante, né? Dificilmente esse tipo de dor só a pregabalina vai resolver. Ela altera o seu limiar de dor, deixa você tendo dor com mais dificuldade. Mas dificilmente sozinha vai resolver. Aí muito provavelmente, não sei qual é a causa dessa dor, mas muito provavelmente vai precisar de terapia multimodal. O que é isso? Várias modalidades. Remédio atuando em uma área, outro remédio atuando em outra área da dor, fisioterapia, terapia ocupacional, pilates, até mesmo acupuntura. Geralmente tem que ter alguma terapia multimodal. Então, não recomendo aumentar nem diminuir, mas pregabalina é um remédio anticonvulsivante muito utilizado para dor, principalmente dor neuropática, aquela queimação do diabetes, ou outro tipo de dor. Mas é um adjuvante, é um coadjuvante, né? O principal tratamento é o analgésico e também como coadjuvante os tratamentos dos outros. Lembrando que coadjuvante não tem segundo, não é que ele tem um papel secundário, não. Sem ele a dor não funciona, entendeu? Sem ele o tratamento da dor não funciona. Tem que ter ele e outras terapias. Tem outros exemplos de medicamentos. A duloxetina, por exemplo, foi um medicamento que foi criado para tratar incontinência urinária. Hoje ninguém usa para incontinência urinária. A gente usa, ele é um antidepressivo, a duloxetina, e atua muito bem na dor, inclusive osteoartrose de joelho, dores osteomioarticulares, fibromialgia, dores em gerais. Muitas vezes até a gente associa duloxetina com pregabalina. Então, a medicina tem isso, de você criar um medicamento, eles têm na bula que funciona para uma coisa, mas a gente utiliza muito mais para outro fim. Tem na bula essas outras recomendações, mas muitos não tem aí em bula, são recomendações off-label. Manda aqui um forte abraço para o nosso amigo Emanuel, educador físico, para dar escuta aqui do nosso programa. Pediu fazer até um apelo aqui. Peço ao doutor Belísio que apareça hoje no futebol das crianças, já que ele não vai desde que o Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil. Não, faz tempo, viu isso? Não, Emanuel Emanuel é São Paulino, né? Mandar um abraço para meu amigo Emanuel. Diga a ele que a questão foi que a viagem, eu tive que viajar, depois viajei de novo, você quer? E tô tendo ainda que a demanda reprimida do consultório. Mas, pela piada, hoje não tem futebol. Hoje é terça, né? Tem. Se eu não for hoje, eu vou quinta-feira. Quinta-feira, viu, Emanuel? Já vou ter passado o jogo do Grêmio. Quem sabe, quinta-feira, a gente não já tá conversando. Já tem passado aquela depressão da Copa do Brasil. Pois é, e assim, estão deixando o Flamengo encostar, né? Depois ninguém reclame, né? Depois ninguém reclame, estão deixando aí o Flamengo encostar, né? Nossa meta é a Libertadores. Nossa meta, né? Nossa meta, mas... Se por acaso o brasileiro chegar... Estão tão desanimados os botafoguenses que eu tô achando que eles não estão querendo, sabe?
Estão tropeçando nos últimos 4 jogos, foi um empate, 3 derrotas, ou foi 3 derrotas? Não, até a Três luz, empates e uma derrota. até a luz apagou, começou a apagar do Botafogo, né? Diz que não pagaram a conta lá do estádio de futebol, né? Bom, eu vi aquilo, rapaz. Eu vi falar que o atleta tava em cima e ia dar uma goleada. Dizem que Lobão tá fazendo uma cotinha com o Zé Geraldo aí pra poder pagar a conta de luz lá do estádio lá de futebol, que o negócio tá complicado, Botafogo. Não, diz que esse dinheiro aí é pro trio, diz que o trio já tá pronto. Botaram o Botafogo. Foi? Um abraço, Beleza. Obrigado pela sua participação. Um abração, Marcos. Queria agradecer a todos e pedir para todos nos seguirem nas redes sociais também. Dr. Belísio Geriatra no Instagram, Dr. Belísio Geriatra no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, Dr. Belísio Geriatra no Facebook. Um abração e até a próxima terça. 7h57.